E eis aí uma rápida e curta palavra que o Senhor me trouxe sobre esse período atual da igreja do Senhor. E diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Deixa congelado, preste muita atenção. Sempre quando você ler na Bíblia, mulher, vai representar a igreja. A igreja, ela é do sufixo feminino e ela sempre será representada por mulheres. Então você tem a mulher vestida de linho, que é a igreja verdadeira, a mulher vestida de púrpura, que é a falsa igreja, e a mulher vestida de sol, que é Israel. E aquela mulher vestida de sol foge para o deserto, e o dragão, no caso ali, que é o diabo, procura matar o filho, que no caso seria Jesus, que vem descendendo de Israel. O casamento representa de fato a nossa união com Deus. E aqui esse casamento aqui em Caná da Galileia é o primeiro milagre de Jesus. Hello, moto. E é interessante que uma vez eu vi o pastor Edir Macedo falando que ele não via propósito nenhum nesse milagre de Jesus. Não, primeiro que eu vejo, um vinho bom deve ter saído daí. Mas ele falou no sentido assim, qual a proposta desse milagre? Criticando o milagre de Jesus. Eu acho que nesse dia ele tinha tomado vinho. Mas contudo, o grande propósito desse milagre, o primeiro milagre, está no resto do texto, na sua simbologia, na sua tipologia. E preste muita atenção, diz assim: Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho. Tendo acabado o quê? O vinho. A mãe de Jesus lhe disse: acabou o vinho. Eles não têm mais vinho. Meus amados irmãos, não há nada mais triste do que em muitos lugares o momento que nós estamos vivendo. O número de crentes desanimados, sem prazer em servir a Deus, sem prazer em buscar o Senhor, é muito grande. O número de gente que abandonou seus casamentos, de pais que abandonaram seus filhos e filhos que abandonaram seus pais, de irmãos que abandonaram suas congregações. Olha o que essa igreja passou por 2 anos de pandemia. O que esse pastor aqui suportou em 2 anos de pandemia para manter, é claro que é o Espírito Santo, isso aqui de pé, para construir isso aqui e pagar sem dívida, porque tem gente que é assim, ele gosta que a igreja esteja apertada para lhe dar um motivo de ofertar e dizimar. O dia que eu vim aqui, falei que a igreja não tinha mais dívida, caiu a arrecadação da igreja. Que o povo fala, a igreja não precisa mais de mim. Infelizmente o ser humano tem hora que se parece com o diabo. Agora você passa o período da pandemia. E você começa a ver uma pessoa, fala assim, pastor, eu acho que meu tempo aqui deu. É claro que deu. Mas não é só gente que chega na igreja e fala que o tempo deu. É gente que chega para a esposa e fala, meu tempo deu. Tem gente que chega para o marido e fala, meu tempo deu. E eu acabei percebendo, meus irmãos, que as pessoas não se acostumam nem com elas. E elas não gostam daquilo que é o dia a dia da vida. Rotina. Rotina é o que faz a vida. A rotina faz parte. As férias não é a vida. O dinheiro a mais deveria ser a vida, mas não é a vida. O 13º não é a vida. Comer num restaurante não é a vida. A rotina é a vida. A sua congregação é a sua vida.
a sua casa, acordar de manhã, cuidar do filho, o filho ir no vaso, sair do vaso. Mãe, vem me limpar. Pai, não sei o quê. Pai. Essa é a vida. E às vezes eu fico vendo mulheres que reclamam da sua vida. Esse trabalho é a vida. Deixa-me te falar uma coisa. Acostume-se com a rotina, porque a sua vida é essa para sempre. O resto é de vez em quando. O resto é a vida que você terá para sempre. Rotina. E o problema não está na rotina. O problema é ter alegria em Deus. Porque quando você não tem alegria em Deus, você vai procurar alegria no mundo. Quando você não tem alegria em Deus, você substitui, você culpa o marido. Porque eis aí uma coisa de pessoas castradoras. Existem mulheres castradoras, homens castradores. É quando você corta o espírito da pessoa para viver o seu espírito. Você anula as pessoas para viver suas vontades. E os castradores são narcisistas também. Eles gostam que tudo gire em torno deles. Que tudo se voltem para eles. Então eles levam esse estilo de vida para a igreja, não leva para o trabalho porque precisa de dinheiro, mas se pudesse levaria também. Mas como não levam para o trabalho, descarregam em casa. E eu acho bonito isso. O cara fica lindo. Esses tempos atrás eu disse, gente, você que trabalha viajando, quando você voltar para casa, faz a barba, toma banho, veste uma roupa limpa e volta para casa. Você toma banho, veste, você dá o seu melhor para quem não te conhece. Para aqueles que estão à sua volta, é o seu pior. Porque nós não gostamos da vida de verdade. Se você está assistindo aquela série lá da Netflix, lá do... Estão assistindo? Não. Vocês não gostam de fofoca? Eu amo, adoro. A Netflix fez uma série da vida. Chega uma época na vida que você não tem mais nome, então você tem que jogar na mídia os boatos para você ficar na... E aí você começa a ver umas coisas estranhas lá, menina em depressão e surta por causa do divórcio. A menina tem 10 anos e está em depressão ainda. E aí você começa a perceber umas coisas esquisitas. Que as pessoas não gostam da vida comum. A vida delas, elas não gostam. Normalmente ela gosta da vida dos outros, da igreja dos outros. Sabe por que o outro pastor é melhor que o seu? Porque ele não te conhece. Porque o dia que ele te conhecer, ele vai ser ruim também. Sabe por que você gosta do seu cachorro? Porque nós temos um cachorro que a gente chama de filho, porque nós não gostamos de topar com os nossos irmãos, com o nosso pai, com nossa mãe. Então a gente agora trata o cachorro como se fosse o nosso irmão, nosso pai, nossa mãe chama de filho, porque o bichinho, você magoou, ele não reage. O bichinho é puro. Então você bate nele, ele bana o rabinho. Então eu prefiro o meu cachorro do que gente. Claro. Mas se o seu cachorro pudesse reagir ao que você faz, você odiaria ele também. Então eu amo o meu cachorro. Claro que ama. Porque ele nasceu para te idolatrar. Porque nós, irmãos, nós não gostamos da nossa vida. E nós nos acostumamos a tratar mal quem nos ama. Nós acostumamos a ter por inimigo quem realmente se preocupa conosco. Nós gostamos é que nos mentem. Nós gostamos é que nos traem. Nós gostamos é de quem simula, mas não é verdadeiro. Merecemos ser mentidos. Merecemos ser traídos. Porque quando Deus tem a esposa que fala a verdade, tem pessoas
que realmente se preocupam com o nosso futuro, a gente tem por inimigo. Porque nós gostamos mesmo é de falsidade. Mas essas coisas, com o passar dos anos, elas vão perdendo a graça também. Eu tiro algumas lições desse casamento. Primeiro, a preocupação de Deus com a família. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Isso é muito significativo para mim. Isso é muito poderoso. Nós não somos uma igreja boa, nem perfeita, longe disso. Esses dias alguém me escreveu e falou que eu tinha abandonado a igreja. Eu falei, esse não entendeu nada ainda. Eu também perdi a paciência de explicar. Todos os pastores cresceram. Todos aqui cresceram ministerialmente. E se eu dependesse de gente assim, eu não levaria o evangelho onde eu estou indo. Mas tem gente que ainda teima não entender. Que assim seja. Porque tem gente que não muda, se acostuma. Contudo, nós precisamos entender que Deus não está preocupado com a sua vontade humana. Ele até dá uns mimos para a gente, mas primeiro vem o reino dele, irmão. O resto que se lasque. Essa é que é a verdade. Minha mulher é meu filho, meu carro, meu pastor, minha igreja, minha vontade, meu não sei o quê. O cara cresceu, mas ainda é mimado. Tudo gira em torno da sua vontade. Aí chega uma hora, começa a faltar alegria na vida dessa pessoa. Se tem uma coisa que existe no casamento, é a rotina. E tem gente que fala, a rotina tira a alegria da gente. Então tem gente que ele sempre tem que estar fazendo algo diferente, porque ele não sabe conviver com o normal. Pois pessoas normais são felizes com o normal. E eu aprendi uma coisa de Deus, uma lição que Deus tem me dado dia após dia. A vida de oração diária é a maior mortificação diária. Escute isso que é muito importante. Vocês viram o que eu estou falando? Cala a boca, Gu. Branquelo do tio, está pregando com o tio. É igualzinho o Jean fazia. Deixa ele pregar, deixa ele pregar. Ele tem direito aqui mais que todo mundo, deixa ele pregar. Prega, filho, prega, tio, prega. Então veja, a oração é a maior mortificação que existe no mundo. Funciona mais ou menos assim. Se você orar todo dia, você vai melhorando todo dia. Se você não orar todo dia, você vai piorar. Todo mundo tende a piorar se não orar. 1, 2 dias sem orar, volta de novo àquela condição velha do coração. 1, 2 dias sem orar, volta de novo a mentira que sempre mentiu, volta de novo o fofoqueiro, volta de novo o orgulhoso, volta de novo o viciado em pornografia, volta de novo o adúltero, volta de novo o violento, porque nós temos para sempre que lutar contra isso. E a oração secreta e diária é que silencia e mata o Adão. Se você não ora, e você está muito tempo sem orar, você já não é mais carnal, você já está quase diabólico. Porque o ser humano é bem parecidinho com o diabo. Por isso que nós temos que ter uma vida de oração diária e secreta, para que todo dia você seja cada vez o quê? Melhor. Aquela pessoa que você odiava ser, pode voltar a ser, se você parar de orar. Os mesmos problemas voltam, as mesmas recaídas voltam, os mesmos pecados voltam, aquela pessoa horrível que você odiava, volta a ser se você parar de
orar. E para mim isso representa muita coisa nessa história. Primeira delas, no texto, a mãe de Jesus chega para Jesus e disse: acabou o vinho. Irmãos, o vinho na Bíblia é diferente do óleo, os dois, o óleo, representam duas coisas. A Bíblia diz que você não pode pôr vinho novo antes era aqueles de barro, né? No odre velho, porque o odre arrebenta. O odre velho, que tem o barro fraco, se você põe um vinho novo, ele quebra. A Bíblia não diz que o óleo tem que ser novo, ela diz que o vinho tem que ser novo. O óleo é o mesmo. O óleo é um tipo da unção do Espírito. O óleo você preserva, o vinho você renova. Olha que coisa interessante, apesar do vinho velho ser o melhor, quase ninguém mantém o vinho velho. Porque as pessoas não gostam do simples, da rotina, da vida delas. Então elas querem novidade. Por que uma mulher deixa o marido dela para ficar de coisinha na internet? Porque quer novidade. Por que o homem fica com zonaria? Eu ia falar outra coisa. Zonaria na internet com as amigas. Porque não gosta da rotina. É igual a pessoa que quer comer fora todo dia. Não gosta de topar com ela mesma. A vida que Deus deu para você. Ai, que sem graça essa minha vida. Parece adolescente. Adolescente está sempre de bico, emburrado. Ai, está tudo sem graça. Mas tem uns velhos aí que parece adolescente. Rapaz, a graça da sua vida é a sua vida. É os seus filhos, é a sua casa. É tirar o tempo, é assistir o filme junto. É diferente estar junto e fazer coisa junto. Eu tenho uma raiva lá em casa, quando eu falo, vamos assistir um filme, e estou lá assistindo, e fica 1, 2 no celular e assistindo. Eu já falei, eu vou pegar isso e vou jogar dentro do vaso, nem que depois eu compre. Porque está, mas não está. A hora de estar é a hora de estar. Me dá essa droga desse celular. Que alguém pega o celular e tem que olhar 2 da manhã? Você está falando com alguém? Não. Então por que está olhando o celular? Está olhando por mania. Mania. Porque você não consegue conversar num shopping olhando dentro do olho da sua mulher? Ou do filho? Tem que ficar assim. Rapaz, não faz isso na minha frente, não. Ah, não faz, que eu vou ficar louco. Mas... porque as pessoas não se encaram mais. Eu acho que elas já estão no seu metaverso. Elas já estão na Matrix. Quem não entende metaverso, vai assistir o filme Matrix. Elas estão aqui, mas estão no mundo online. Elas estão aqui, mas estão no mundo do Facebook. Elas estão aqui, mas estão no mundo do Instagram. Elas estão aqui, mas estão no mundo do WhatsApp. Esse é o metaverso. Por isso que agora o Facebook lançou um óculos. Já tem Nike no metaverso, tem avião no metaverso, porque é a sua versão avatar no mundo digital. Você não sabia, não? Ih, meu filho, só os bilionários, até terreno você compra no mundo digital agora. 15 milhões, 20 milhões. Vou abrir uma igreja lá no metaverso também. O meu avatar vai ser como, será? 1,90 m? Porque o avatar das pessoas vai ser assim. É o quem elas queriam ser, não o que elas são. É assustador o que virou a igreja. As pessoas não conseguem estar. Elas estão, mas não estão. Aí depois vai chorar no velório do pai e da mãe. Que falta que me faz. Fingido. Estão, mas não estão. Vai chorar no velório, não sei de quem. Estava ali. A vida toda. Sabe por quê? É igual a oração. Deus desenvolveu o maior tesouro do universo para nós. Para você vencer
o pecado, o diabo, conseguir todas as vitórias que você precisa, está no seu quartinho, no seu secreto, mas ninguém valoriza. Assim é a família. Então, bagunçar com a família pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Deus é vingador. Deus vai saber o que você está fazendo contra a sua família, o que você está fazendo contra o seu marido, e você vai perder tudo. Você vai perder tudo se continuar. E depois você vai entender tudo que você tinha, mas você vive rescindindo com os mesmos erros. E vai por mim, se você não orar muito, você vai piorar muito. Quem ora mais ou menos piora mais ou menos, mas quem ora muito, ele vai matando Adão, mortificando. Mas se você ora pouco, você vive. Um pastor me perguntou, pastor César, você é orgulhoso? Eu falei, eu sou. Ele falou, eu não acho que você é orgulhoso. Eu falei, pastor, eu não sou orgulhoso sempre, mas eu tenho lapsos de orgulho, eu tenho ataques de orgulho. O orgulhoso é orgulhoso sempre, tem lapsos de humildade. Mas eu sei quando é o meu orgulho falando. Pergunta o orgulhoso, você é orgulhoso? Ele vai te bater. Você está louco? Quem é você para falar assim comigo? Agora chega em toda pessoa que ora, você é orgulhoso? Fala, é provável. Cheguei no pastor aí e falei, pastor, isso é tão humilde. Ele, misericórdia, sou não. Falei, pastor, eu tenho certeza, eu sei quando é meu orgulho falando, quando é minha carne, quando é minha condição humana. Eu sei, ninguém é enganado por si mesmo. O problema é que você teima. Você sabe que está errado, mas teima. Os profetas não eram os homens mais santos, eram os mais obedientes. Então você pensa realmente que um homem é super de Deus só porque ele ora? Ele não ora para ser usado. Deus usa até mula que não ora. Ele ora para que quando ele for usado, ele não vire um demônio. Porque às vezes Deus dá tanta coisa, tanta revelação para uma pessoa, que se ela não for de oração, ela vai cair igual Lúcifer. Porque usar, Deus usa até jumento. Mas se você não for de oração, Deus prefere você sem ser usado e ir para o céu. Então, às vezes você pensa assim, vou orar para Deus me usar. Então eu descobri que todos os meus depósitos de oração e jejum, Deus sempre me usou. Mas era para que quando chegasse a hora, o meu coração não corrompesse. Tiago diz que Elias era um homem sujeito aos pecados e às tentações, igualzinho a gente, o maior profeta da Bíblia, mas ele orou e o fogo desceu. Você sabe qual é a diferença desses homens de Deus? Eles eram obedientes. Há pessoas que são obedientes na hora, há pessoas que têm uma obediência demorada, e há pessoas que simplesmente são desobedientes. Mas elas olham para você e fingem que são obedientes. Elas, na verdade, elas pensam que estão fingindo. Porque chega uma hora que você não insiste mais, e a pior coisa que tem para alguém é quando ela deixa de cobrar você. É como Deus, quando Deus não te cobra mais, é que falou, deixa ele fazer o que ele quer. É pior do que falar, ficar em cima, cobrando. Quando alguém se cala para você, é porque ele entendeu que não adianta mais falar. E Deus faz assim também. E sabe para quem Deus se cala? Para pessoas desobedientes, mas que fingem que são obedientes. Porque tem aquele que desobedece na hora, esse é o rebelde. Tem gente que é desobediente, mas não é rebelde. O rebelde é o que já empina a carroça. Tem gente, qual a diferença do servo de Deus? Então ele disse para Samuel, próxima vez que você ouvir a voz do Senhor, você diz, pode falar, Senhor, levanta. Então o Senhor falou, Samuel deu um pulo, eis-me aqui, Senhor. Isaías diz, eis-me aqui, Senhor. Moisés diz, eis-me aqui, Senhor Elias. A obediência rápida é a característica dos grandes homens e mulheres de Deus.
com o tempo eles vão ficando santos, porque a obediência vai trazer o nível de santidade sobrenatural. Mas corações não tratáveis são simuláveis. Eles pensam que são. Eles enganam 90% das pessoas à sua volta. Mas quando topa com o homem de Deus é uma confusão dos diabos, porque o homem de Deus olha dentro do olho dele e fala assim: me fale mais sobre isso. E chega uma hora que você começa a conhecer tanto o coração das pessoas, que você começa a perceber para quem você deve direcionar, e para quem resolve, para quem não resolve. Sabe por quê, meus irmãos? Porque acabou o vinho. Os crentes não querem mais visitar o seu secreto, os cultos, o Senhor, porque acabou o vinho. O vinho representa o quê? A alegria do Espírito. Então disse Maria: a festa acabou, porque acabou o vinho. Por isso que o que eu mais ouço da boca dos crentes hoje é: minha filha está em depressão, meu filho está em depressão, minha casa. Não estou falando de situações hormonais, gente, tudo bem? Porque tem coisa que é saúde, é hormonal, tem que tratar. Mas tem coisa que realmente acabou. A rotina foi destruindo, os gritos, a amargura, foi, e perdeu, pronto. O vaso não aguentou e o vinho arrebentou o vaso. Minha filha está se cortando, e etc, etc. E aí as pessoas chegam uma hora que elas simplesmente saem de casa. E assim como elas saem de casa, elas saem da igreja, também não são felizes no trabalho, moram sozinhas, brigam com elas mesmas e saem de casa. Se montar uma fábrica de chapéu, nasce todo mundo sem cabeça. O problema é você. Você não entendeu ainda que você tem que se humilhar e falar assim: olha, me perdoe, o problema sou eu. Eu preciso mudar. Porque a hora que o vinho acaba a festa. E aí é interessante que Paulo faz um paradoxo entre o vinho e o Espírito Santo. Primeiro ele diz: não vos embriagueis com vinho, que leva a intrigas. Mas no mesmo texto ele diz: se embriague do Espírito. Eu percebi que o diabo é um simulacro. O povo de Israel nunca pediu. Deixa eu ver se meu relógio está certo. Eu tinha mudado. O povo de Israel nunca pediu um Deus. Um ídolo, desculpa. Eles pediram um Deus. Quando Moisés subiu, eles chegaram em Arão e falaram: Moisés não volta mais, Moisés morreu lá em cima. Então Arão, nos dê Deus. Arão não tinha. Sabe o que ele fez? Um ídolo. Porque você não dá o que você não tem. Por isso que os crentes não cantam como deveriam, porque eles não estão cheios de Jesus para cantar de forma tão cheia de Deus. Então é tudo da boca para fora. É uma fé mentirosa, um louvor mentiroso, um culto religioso, porque quando eu estou cheio de Jesus, irmão, olhos cheios de Jesus são lacrimejados. Não tem como falar de Jesus e não se emocionar, só se você não estiver cheio dele. E Arão fez um bezerro, porque você só dá o que você tem. Então ele fez um Deus à imagem e à semelhança do povo, para agradar o povo. Se você não tem um avivamento, você inventa um. Se você não tem um fogo, você inventa um. Se você não tem unção, você inventa uma coisa que se parece com unção, mas não é. E assim caminha a igreja. Tem cara de igreja, jeito de igreja, CNPJ de igreja, louvor que parece unção, algo que parece fogo, mas não é.
é um bezerro de ouro. Por isso que o diabo inventou um Pentecoste. Acontece todo mês de fevereiro por 6 dias. Só que eles precisam beber e se drogar para se alegrar. A mesma coisa que acontece no carnaval aconteceu lá no Pentecoste, mas sem droga e sem álcool. É isso que Paulo está dizendo. Se embriaguem dessa forma, mas pelo Espírito. Então, quando eu olho para alguns avivalistas, que ainda tem alguns vídeos, você vê que eles ministrando parece que estão drogados. Na realidade estão tomados por Deus. Como Jeremias disse, eu estou tomado pelo Senhor, como um homem tomado pelo álcool, eu estou embriagado do Senhor. Como Ezequiel se sentia como embriagado, e a sensação é essa mesmo, que você está tão incontrolável, como se estivesse tomado pelo álcool. E Paulo diz, não se embriaguem do vinho. O diabo criou a fermentação da uva, desenvolveu isso, para você disfarçar a sua dor, disfarçar a sua depressão, esquecer. Mas quando você tem o Espírito Santo, você também esquece da dor. Você também vence a angústia, você também vence a depressão. Você vence o pecado. Porque o Espírito Santo é um tônico para a mente, o álcool é tóxico para a mente. Por isso que nós temos na Bíblia esse paralelo, esse paradoxo entre se embriagar do Espírito e se embriagar com o álcool. Por isso que eu vim com a minha gravata azul para representar a uva. Uma das coisas que eu aprendi com Deus é que os homens cheios do Espírito Santo são cheios de alegria. Eles transbordam alegria. É tão tremendo. Porque esse é o vinho novo. Por isso que o vinho tem que ser novo. Porque a vida, o trabalho, a ansiedade, a depressão, a insônia, os problemas familiares, a falta de dinheiro, vai fazendo a gente perder a alegria. Aí vem o Espírito Santo e lhe dá um vinho novo, toma mais uma alegria. Por isso que Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Porque Ele é o nosso vinho. Ele é o nosso vinho. Agora, eu vou concluir para vocês aqui, porque nesse mês aconteceu 2 coisas que me deixou, eu fiquei sem dormir, quer dizer, o que não é normal. Mas isso é realmente, se eu dormir 4, 5 horinhas, eu estou 0 bala, eu não preciso mais que isso. Mas aconteceu 2 coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Já. Eu só estou conversando, gente. Eu ia falar disso. O meu Espírito Santo é fofoqueiro demais. Vinho novo. Por isso que no Pentecostes diziam que eles estavam. Duas coisas. Eu estava pregando e de repente uma criança no colo da mãe, quase 3 anos de idade. Pode rir à vontade, gente. No espírito ela já está recebendo tudo. É assim. E a criança começou a orar em línguas, quase 3 anos de idade, orar, e a mãe chorando, chorando. Aquilo me deixou impactado, eu desci. Falei, isso não é normal. Bom, uma criança dormindo, começar a orar em língua já não é normal. Só que a criança era autista e nunca tinha falado.
e começou a orar em línguas no colo da mãe, passou a falar. Isso agora, esse mês. Como é que eu vou dormir depois de uma história dessa? Aí a família em crise. No mesmo dia, uma senhora de 89 anos, eu estou ministrando aqui um pouco, ela sentou e começou e fazia assim com as pernas, e começou a dançar e pular. Falei, isso para uma senhora de 89 anos não é normal. Mas ela disse, meu marido, não sei o que. Quando eu fui conversar com eles, ela tinha 89 anos e tinha Alzheimer. Não se lembrava de mais ninguém. E agora o Espírito Santo tomou ela e redobrou a memória dela. E ela disse, me lembro de tudo. Mas essa é a profecia bíblica. Os vossos jovens profetizarão, os vossos velhos sonharão óleo e vinho novo. Tudo que você precisa é do vinho novo, para voltar a ter alegria no casamento, na obra de Deus, para cantar, voltar a cantar com alegria, voltar a fazer seus trabalhos. Vamos entrar o ano com vinho novo. Vamos. Receba o vinho novo agora. Receba a alegria do Espírito e óleo do Espírito e vinho. Por que os jovens receberão o óleo? Porque o óleo confere unção, velocidade, capacidade. O vinho faz você sorrir e sonhar. Então agora, em Miami, Deus pegou todos os idosos e encheu eles de vinho novo. E todas as crianças foram cheias de unção. Exatamente a profecia de Joel. Eu vim aqui nessa manhã para lhe dar vinho novo. Eu vim aqui nessa manhã para lhe conferir óleo. Você será curado da ansiedade e da depressão hoje. E você sabe quem cura você da ansiedade e depressão? É o vinho novo. Ele substitui o psicotrópico, ele substitui o álcool. O Espírito Santo substitui o prazer terreno. Vamos. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir. Receba vinho novo do Espírito. Teu rio de vida aqui. Vinho do Espírito.
got home, the breeze would play its gentle tune beneath the rising silver moon. Through the fields of amber and gold, stories of our love unfold.